Olá, boa noite. Vou aguardar o pessoal aí entrar. Bom, eu acabei de falar aqui com a minha convidada e tentei falar com o Rodrigo e não deu certo não, que ele tá enrolado lá. Boa noite, quem tá chegando aí. Tentei falar com a minha convidada aqui e a Thaís realmente tá enrolada e não vai conseguir entrar aqui, que ela tá sem internet, gente. Então a gente não vai conseguir falar hoje sobre a parte como a parte física, né, ajuda, né, ou influencia na parte de ansiedade, né, como isso pode influenciar. Então vou ver se eu falo um pouquinho aqui com vocês, converso um pouquinho com vocês sobre fases do ciclo financeiro, né? Eu vou partir para outro assunto para poder entregar um pouquinho de conteúdo aqui para vocês, para poder ver se eu consigo ajudar vocês aqui. Deixa eu ver se chega mais alguém aqui para poder a gente conversar. Rafael entrou aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Ver se eu consigo. Bom, vou aguardar o pessoal entrando aqui. Rafael mandando coraçãozinho. Olá, boa noite. Bem-vindos. Bom, eu tava esperando a minha convidada, Thaís Macedo, só que ela tá com a internet ruim, então ela não vai conseguir chegar aqui, não vai conseguir participar da live com a gente aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre as fases do ciclo financeiro, né? Que a gente tem 3 fases do ciclo financeiro, tá? Ah, Rodrigo, chegou? Bom, eu queria saber se vocês sabem, né, quais são essas fases do ciclo financeiro e como cada um tá, né? Porque são 3 fases, eu queria saber como cada um tá e se vocês sabem quais são essas fases, né? Então, a primeira fase que eu vou falar aqui, boa noite, bem-vindos, podem entrando. Vou confirmar aqui, avisando, né, que a minha convidada acabou que não conseguiu, não vai conseguir entrar, então a gente não vai conseguir fazer a live em dupla. Mas eu vou falar sobre as fases do ciclo financeiro. Né, a gente tem 3 fases do ciclo financeiro, que é o acumular, né, o rentabilizar e o preservar e manter. Né? Então, cada fase a gente tenta. A gente não pode pular de uma fase para outra, porque a gente precisa começar da fase de acumular, né? E como é que a gente faz essa fase de acumular, né? Primeiro, quando a gente inicia, né, a educação financeira, a gente inicia a organização financeira, a gente consegue ter o nosso planejamento financeiro, né? E a gente consegue não gastar tudo que a gente ganha. Né? Então, a fase do acumular, a gente começar a guardar um pouco do que a gente. A começar a investir, né? Vamos dizer assim, né? O que a gente consegue, né? Fazer o nosso planejamento, fazer a nossa organização, ter a nossa organização financeira para tentar fazer com que você consiga investir pelo menos uns 10 a 15% do seu dinheiro, né, com uma meta, né, que você tenha. Vamos supor que você trace uma meta de médio prazo ou curto prazo e você comece a acumular esse dinheiro. Olá, boa noite para quem está entrando aí. Natália, Thalita, Mila, boa noite, bem-vindos. Bom, eu estou falando aqui das fases do ciclo financeiro e a gente tem 3 fases, né, que a gente tem do ciclo financeiro, que é a parte de acumular, rentabilizar e manter, né, preservar o seu patrimônio, né. E o primeiro de acumular é você conseguir ter essa organização financeira, né, ter seu planejamento financeiro e você conseguir não gastar tudo que você ganha, né? Não, a minha filha gritando, né, dando correndo para lá e para cá com o pai. Mas essa parte de você acumular, né? Como é que você faz isso? Quando você, vamos supor que você é um estudante ainda, né, que você ainda está começando a sua fase adulta, né? Então você começa a acumular um pouco mais cedo,
né? Então você começa a fazer o seu dinheiro, né? Guardar o seu dinheiro aos poucos para você ter aquela parte do acúmulo. Quem não consegue ainda fazer o dinheiro, né, teoricamente, que a gente chama de sobrar, e que o importante, na verdade, é você guardar antes de gastar esse dinheiro, né? Então, assim, quando você recebe, você já faz o pagamento do seu boleto, né? Que a gente chama o boleto pessoal, né? O pagamento do seu dinheiro pessoal. Então, você faz o pagamento do seu boleto no início do mês e você vai acumulando aquele patrimônio aos poucos, né? Então, é bom quando você tem, por exemplo, uma meta, né, que você quer guardar dinheiro, né, investir um dinheiro para daqui a 2, 3 anos você realizar uma meta que você traçou, né? Daqui a 3 anos eu quero comprar um carro. Então, quanto você vai juntar todo mês. Então, isso é importante você ter na sua cabeça, que você precisa traçar uma meta para você poder conseguir chegar e atingir esse objetivo. Porque o objetivo você vai verificar, é uma vontade que você tem, né? Mas a partir do momento que você tem um objetivo, você tem que traçar uma meta e traçar um plano para você seguir aquele objetivo e seguir aquela meta para poder atingir o seu objetivo, tá? Então, a primeira fase, né, de reservar grande parte do que você recebe, né, grande parte da sua renda, para você começar a acumular acumular, né, o seu dinheiro nessa primeira parte, investir em formação de capacitação, porque o que eu falo assim, investir em você é sempre o maior juros, né? Então, assim, quando você começa a se capacitar e começa a melhorar, você começa a aumentar o seu salário, vamos supor, né? Você começa a investir em você mesmo e começa a aumentar a sua renda. Então, você aumentando a sua renda, você consegue acumular mais quantidade. Então, essa primeira fase começa aí um pouquinho crescer, né? Esse acúmulo começa a aumentar, porque vamos supor que você comece, né, um salário de 3, 4 mil reais e você aumenta a sua renda para você poder começar a acumular mais. Então, um salário de 3 mil reais, 4 mil reais, você junta 1.000 reais ou 1.000 e poucos reais para poder começar a acumular o seu patrimônio. E depois, como é que você faz também para poder acumular um valor maior, se você quiser atingir, né, um patrimônio maior? Né, você começa a se capacitar, porque investir em você é sempre o melhor juros. Então você começa a fazer treinamento, fazer pós-graduação, né? Então você faz um curso que possa agregar no seu trabalho, né? Vamos supor, se você é engenheiro, né? Se você é médico, você faz toda a capacitação para você começar a melhorar e aumentar a sua renda, né? É um nível para poder acumular mais, exatamente, Rafael. Você aumenta a sua renda sem aumentar muito o nível de vida. Exatamente, porque você não pode aumentar a sua renda e começar a gastar mais, porque essa é a mentalidade do brasileiro, né? Quanto mais a gente vai ganhando, né? Quanto mais a gente aumenta a nossa renda, mais a gente acaba gastando. Então, assim, a gente tem que começar a ter uns hábitos, né, financeiros mais saudáveis para a gente poder, nem tudo que a gente gasta, nem tudo que a gente ganha, a gente gasta, né? Então, não ficar no 0 a 0, porque essa é a parte difícil, né, de você começar a acumular, você gastar tudo que você ganha. Então, a partir do momento que você começa a se planejar e começa a se organizar financeiramente, você começa a entender que você pode começar a acumular um patrimônio a partir do momento que você começa a reservar um dinheiro para poder ter esse patrimônio, né? Então, quando você começa a ganhar mais, você tem um percentual maior para poder acumular. Então, isso que a gente tem que ficar em mente em relação à educação financeira, em relação à organização financeira, é isso. Você começar a trocar, né, essa chave da mentalidade de começar a poder acumular mais do que o necessário. Não é você se privar, gente, de fazer a parte de lazer, não é você cortar tudo que você tem para você poder acumular mais. Não, a gente tem que ter uma organização financeira. Então, a gente tem que ter, como eu falo, né, por exemplo, fazer um planejamento, né, que a gente fala do 50, 30, 20. 50% você tem que ter como os gastos básicos, né? Pagar condomínio, pagar aluguel, pagar água, luz, telefone. Então, 50% são das despesas básicas. Então, normalmente a gente vê que muito brasileiro, né, quase 68% dos brasileiros, não tem reserva financeira, né? Então, sem essa reserva financeira, é por isso que a gente fala que tem que ter os 20%, né, para você guardar um dinheiro, para começar a acumular, né, ter a sua reserva financeira para qualquer problema que você tenha, você consegue resolver essa emergência, né, como a gente está vivendo agora na quarentena. Então, tem muita gente que não tem reserva financeira e acabou se prejudicando nessa quarentena porque não tem nenhuma reserva para pagar suas contas durante esse período. Então, assim, 50%
das suas despesas básicas, 30% de lazer, tá? Ou então, se você quiser guardar para fazer alguma viagem, né? Então, esses 30% tem que ter. Então, não é que você tem que cortar tudo, né? Você não tem que fazer um planejamento para você não fazer nada da vida. Não, você tem que fazer um planejamento, ter uma organização para você poder viver a vida do jeito que você gostaria, né? Ter um lazer e tudo. Mas se você tiver mais 50% das suas condições da parte básica, né, dos seus gastos básicos, você acaba atingindo outras áreas, que seria a parte do lazer. Os 30% vão ser, né, vão entrar aí dentro aí das suas despesas básicas. Então, assim, tem gente que tem 70, 15, 15, acaba tendo 70%, né, das despesas que a gente diz de básica, acaba sendo, em vez de ser 50, está sendo 70. Então tem que tomar cuidado com isso para poder não aumentar muito suas despesas básicas, para você, caso você tenha alguma emergência, você não ter todo o dinheiro que você ganha ser pago só para conta, né? Não ser pago só para conta. Então a parte de acumular seria isso, você pegar o seu dinheiro, né? A primeira fase do ciclo, né, financeiro é você pegar o seu dinheiro e guardar para uma parte para você acumular, né, o seu patrimônio. Tá? E se você não tem ainda, né, esse dinheiro, esse valor que você gostaria, esses 10%, 15%, né, ou até 20% para poder começar a acumular um patrimônio, a gente tem que começar a aumentar a renda, né, investir em você, começar a se capacitar para poder melhorar e começar a aumentar a sua renda e não aumentar os seus gastos. Pegar esse aumento de renda aí e começar a fazer o acúmulo. Tá? Eu botei aqui também poder se arriscar mais, né, ter mais, criar mais oportunidades. Né, de repente empreender, porque quando você empreende, você acaba, né, tendo um aumento de renda, então verificar qual a possibilidade, né, de você ter uma renda extra, né, fazer uma renda extra só para poder acumular patrimônio, né, então assim, tem que começar a pensar em possibilidades de você conseguir juntar 20% ou 10%, começar com 10%, 15% do seu salário, para poder ter o acúmulo do seu patrimônio, né. E criar, né, esse acúmulo de patrimônio é você iniciar com sua reserva financeira, né, que a gente chama que é reserva financeira, que é muito importante, que umas pessoas chamam de reserva de emergência, outras chamam de reserva financeira. Então, assim, esse acúmulo, né, você começa pela reserva financeira, que é a parte que você precisa iniciar para poder começar a investir o seu dinheiro, né? Então, você tem que fazer um investimento para a reserva financeira, para caso você tenha algum problema, né? Agora a gente tem a quarentena, então você tem algum problema, quebrou o carro, ou teve alguma emergência de saúde. Então, essa reserva financeira serve para emergência, não é para você botar lá e botar na poupança, ou então botar no investimento num Tesouro Direto, no Selic ou no Nubank, e depois pegar e usar para qualquer coisa, né? Usar para poder comprar alguma roupa ou alguma outra coisa que não seja reserva financeira. Então é bem importante nessa fase de acúmulo, né, nessa fase 1, você conseguir começar a fazer a sua reserva financeira, tá? E a segunda fase é rentabilizar. O que seria rentabilizar, né? Você começar a colocar, depois que você fez sua reserva financeira, você colocar o seu dinheiro em algum lugar, né? Fazer sua reserva financeira, né? A reserva financeira está lá, vamos supor, a reserva financeira, dependendo da pessoa, né? Se a pessoa é autônomo ou da pessoa CLT, quando é autônomo, a gente fala que pelo menos 1 ano, né, para poder você ter reserva financeira, porque o autônomo tem que ter fluxo de caixa, tem que ter todo um processo, né? E a parte de CLT, você pode ter de 6 até 1 ano, depende de como é que é o seu valor de segurança, né? Então, assim, até 6 meses dos seus gastos, não é 6 meses do seu salário. Normalmente o pessoal faz de salário porque todo mundo gasta tudo que ganha, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com isso. A reserva financeira você tem que ter pelo menos 6 meses dos seus gastos, tá? Do que você precisa, né? Do que você gasta normalmente, tanto a parte de lazer quanto a parte de despesa básica, tá? Então, assim, para você poder sobreviver e na parte de quando você estiver tendo problema para usar essa reserva financeira, você não se privar também do lazer, porque você acaba ficando mais ansioso, né? Fica mais angustiante, né? Quando você está usando a sua reserva financeira. Mas é bom você ter esse colchão também, que chamam de colchão financeiro, para você poder ter dar um alívio, né? Em relação ao problema que você esteja passando. Né? Por exemplo, a reserva financeira é muito usada também para quando você acaba perdendo o emprego, né? Ter algum problema de demissão e tudo, você tem aquela reserva financeira para você voltar ao mercado, tá? E a parte de rentabilizar é exatamente isso. Depois que você fez sua reserva financeira, você começa a criar uma outra
meta para você começar a rentabilizar esse dinheiro. Então você vai partir para os investimentos, né? Então você vai partir para outros investimentos que podem ficar guardados de 3 a 5 anos, né? Você faz focado mais na sua independência financeira ou na sua liberdade financeira, né? Muita gente meio que confunde independência financeira com liberdade financeira. Tá? A liberdade financeira você utiliza mesmo para quando você tem um dinheiro, né, que você possa se manter durante 2, 3 anos, você tem a liberdade de escolher o que você pode fazer. Né? Você tem a liberdade de escolha. A liberdade de escolher estar no emprego que você está atualmente, ou a liberdade de escolha de ficar um ano no ano sabático, né? Então, assim, isso é liberdade financeira. Você conseguir se manter por um período, né, que você acha necessário para você poder ter a sua escolha, né, de vida. E independência financeira é quando você já tem o rendimento, né, o que você guardou, o que você acumulou lá no final, você já tem aquele rendimento para você. Isso seria a independência financeira. Tá? Então, muita gente começa nessa fase, né, do ciclo financeiro, muita gente começa assim, a acumular porque quer ter uma independência financeira quando se aposentar, por exemplo. Então, assim, a gente tem que dividir, né, nossos projetos, né, nossos objetivos em metas de curto, médio e longo prazo. Então, assim, se o curto prazo é uma viagem daqui a 1 ano, 2 anos, então tenha, né, uma meta. Veja quanto você tem que gastar, né? Quanto você tem que acumular, né? Quanto você tem que... Boa noite, gente, pro pessoal que tá chegando aí, tá? Bem-vindo. Quando você tem uma meta de curto prazo, então verifique, né? 2 anos. 2 anos eu vou ter que juntar quanto para realizar aquela meta. Meta de médio prazo, né? Que é até 5 anos. Quanto que eu vou precisar, né, por mês guardar para poder realizar aquela meta. E meta de longo prazo, que normalmente a gente fala de a independência financeira, né, da aposentadoria, de você ter uma aposentadoria saudável, né? Então a gente também tem que fazer todo um cálculo para poder ver quanto que a gente vai investir, né, e turbinar nossos investimentos para poder fazer essa rentabilidade e melhorar essa rentabilidade, tá? Vamos ver se eu... Então, começar a investir em empreendimento próprio, por exemplo, se você é empreendedor, né? Está começando um empreendimento. Então, eu falei muito no início de acumular, de você começar a investir em você, né? Então, quanto mais você investe em você, mais você consegue, né, consegue melhorar, né, esse acúmulo, né? Então, você consegue, assim, em vez de gastar tudo que você ganha, você começa a deixar essa receita, né, que você está ganhando a mais, quando você começa a fazer curso, né, e você aumenta o seu salário, você pega esse aumento do salário aí e começa a investir na sua rentabilidade de patrimônio, tá? Não, INSS não é aposentadoria saudável. Com certeza não. Do jeito que está a nossa reforma da Previdência aí, a gente não vai ter uma aposentadoria saudável tão cedo, tá? E continuar na rentabilidade, né? Você turbinar os seus investimentos, né? Você investir no seu negócio ou investir em você, né? E cada vez mais se profissionalizando para poder começar a ter uma receita maior, tá? Então, vamos lá, as fases, né? Primeira fase, acúmulo de patrimônio, né? Como você acumula o seu patrimônio, como você consegue acumular um patrimônio bom, quando você tem um planejamento e uma organização financeira, que você consegue dividir, né, o seu tipo de gasto, né, em 50% suas despesas básicas, 30% em lazer e 20% lazer ou viagem, né, alguma coisa em que você gostaria, e 20% em patrimônio, né, você dividir esses 20% na sua aposentadoria, ou na sua liberdade financeira, ou na sua reserva financeira. Começar esse investimento com 20%, começar a iniciar o seu acúmulo, né, de patrimônio. E a segunda seria rentabilizar, você saber onde investir esse dinheiro, para começar a dar o dinheiro trabalhar para você, né? Que eu falo muito. Que quando você conhece, né, que seria investimento e começar a ganhar juros em vez de pagar juros para o banco, é um mundo maravilhoso, né? Que você começa a entender que o dinheiro pode começar a trabalhar para você e não você ficar trabalhando para ele. É o que eu falo assim, quando você começa a dominar, né, o seu dinheiro, não deixar o dinheiro te dominar, você começa a entender que o dinheiro pode ser seu amigo, né? Quando você começa a ter uma relação melhor, uma relação mais saudável com o dinheiro, né? Com o seu financeiro, e que isso não é um bicho de 7 cabeças, e que a gente tem muita crença, o brasileiro tem muita crença de achar que quem tem dinheiro não são pessoas honestas, não são pessoas boas, tá? Então, assim, você tem que saber fazer dinheiro e fazer dinheiro de uma forma tranquila, de uma forma honesta, né? Que muita gente faz,
tá? E a terceira fase, hoje a gente vai fazer uma live mais rapidinho, só para poder vocês não ficarem aqui sem conteúdo hoje. E amanhã eu vou tentar trazer aqui a Thaís pra gente conversar um pouquinho, a gente bater um papo. E a terceira fase é de preservar, né? E poder manter o seu patrimônio. Porque nada adianta quando você chega lá no final, né, e você conseguiu manter aquele patrimônio e de repente você teve que usar para alguma emergência. Então, assim, começa a verificar como é que você vai manter aquele patrimônio. Deixar aquele dinheiro ali trabalhando para você e quando você fez o cálculo da sua independência financeira, você saber que aqueles juros ali que está rendendo, né, o valor que você acumulou, você simplesmente vai sacar, né, receber para poder pagar as suas despesas normais, porque você fez um cálculo, né, você conseguiu, né, juntar esse dinheiro todo durante toda a sua vida, né, para poder ter uma aposentadoria saudável e você tem que preservar e manter o seu patrimônio. Então, em relação a preservar e manter o patrimônio, eu tenho que dar, na verdade, sim, você tem que entender que o que você está investindo, você não pode simplesmente pegar quando você quiser viajar, quando você quiser comprar uma roupa. Então, essa meta tem que ser uma meta muito bem planejada e uma meta que você realmente queira atingir. Porque se for uma meta que você não queira atingir, você simplesmente vai pegar esse dinheiro e vai começar a utilizar para outras coisas. Então, assim, eu falo muito que a pessoa tem que entender que não adianta fazer uma meta, né? Eu quero ser independente financeiro. Mas se isso não for muito importante para você, você vai acabar não fazendo. Então, assim, crie metas, né, que realmente você tenha vontade de fazer e de chegar até o final. Para você poder não ficar aqui pegando o dinheiro, né, que você começou a investir e simplesmente tirando ele do investimento, perdendo a rentabilidade porque você quer fazer uma viagem, porque você não se organizou direito e acabou pegando dinheiro, né, que você começou a juntar e começou a investir e simplesmente pegou e gastou para outra coisa de supérfluo. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade, tem que mudar esse hábito, né, que a gente tem de gastar dinheiro, né, para poder entender que a gente está fazendo uma programação certa. Criar e manter o patrimônio é realmente a chave, porque para você, eu falo muito que quando você começa a investir, você começa a ter o gostinho do dinheiro trabalhando para você, né? De você começar a verificar que que o dinheiro está rendendo. Então, quando o dinheiro começa a render, você começa a ficar tão feliz que você não pensa nem em pegar aquele dinheiro de lá. Então, assim, e quando você precisa, por exemplo, pegar o dinheiro da sua reserva financeira, você acaba ficando, assim, magoado porque você vai precisar daquele dinheiro, né? Caso você tenha alguma emergência de fato, né? Não emergência supérflua, né? Emergência. Tem que pegar só quando realmente estiver precisando. Então, assim, quando você precisa, né, tirar aquele dinheiro lá pela emergência, às vezes você faz de tudo, você começa a fazer dinheiro com renda extra, com alguma outra coisa, para poder não tirar aquele dinheiro da reserva financeira. Então é bem engraçado porque eu comparo muito quando você está fazendo dieta, né? Cada quilo que você perde, você fica mais animado e vai tentando perder mais. É a mesma coisa com dinheiro. Quanto mais você vai investindo, né, e vai acumulando, você começa a ficar mais feliz porque você está vendo seu dinheiro render e você começa a ficar animado de fazer o seu dinheiro sobrar no final do mês para você poder botar aquele dinheiro no investimento. Então, assim, quem não começou ainda, quem não tá organizado financeiramente, quem não tem um planejamento financeiro, se quiser depois mandar um direct pra mim, eu sou coach financeiro, então, assim, eu ajudo pessoas a se organizarem financeiramente para dar o pontapé para começar a investir. Então, assim, eu vou fazer um desafio na semana que vem que eu vou começar, um desafio da quarentena da organização financeira. Então, quem não tiver ainda organizado financeiramente e quiser mesmo começar a ter essa organização financeira, ter esse planejamento financeiro e começar a dar esse pontapé para começar a investir, que eu sei que, assim, é uma situação difícil, né? Você começar a investir, para quem não sabe sobre isso, é um mundo novo. Então, esse mundo novo, às vezes, dá medo, né? Tudo que você começa do novo, assim, às vezes começa a dar um medo, né? De você errar, de você você perder dinheiro. Então, assim, eu entendo isso, porque quando eu comecei a estudar, foi um processo, assim, como eu tenho, né? O meu perfil, né? É planejadora e comunicadora. Então, o meu perfil planejadora é um perfil que gosta de estabilidade. Então, como eu gosto de estabilidade, o que acontece? Eu comecei primeiro a estudar por renda fixa.
Então, como é que eu fazia para investir em renda fixa? Como é que eu fazia para poder investir em tesouro direto? Então, fundo imobiliário, CDB, né, com liquidez diária. Então, eu comecei pelas coisas mais tranquilas que eu achei mais fácil de eu saber que eu não ia perder dinheiro por causa desse primeiro meu valor de segurança, né, e do meu perfil planejador de querer estabilidade, né, de eu saber que eu preciso de estabilidade. Então, depois que você começa a juntar dinheiro, você fez a sua reserva financeira, você parte para outros tipos de investimento, tá? Então, assim, a terceira fase, que é a parte de preservar e acumular, é muito isso, é você conseguir preservar aquele patrimônio. Então, o que você faz? Viver com resultados dos investimentos, que é essa que eu falei, né, a primeira parte, e você ter lá o seu patrimônio para poder gerar os juros para você. E depois daqueles juros, você começar a viver com aquela vida, né, viver com aquele dinheiro que está rendendo. Então, você não tirar mais do que realmente está rendendo o seu patrimônio, tá? Essa é a terceira fase. Então, se você só tirar os juros, você vai conseguir preservar e manter o seu patrimônio, tá? Essa é a parte mais importante. Não arriscar o patrimônio acumulado, ou seja, não querer pegar aquele dinheiro que já está acumulado e jogar no investimento de alto risco. Então, você tem que ter uma carteira, né, de investimento mais diversificada para poder você ter esse acúmulo, né, manter, né, conseguir preservar esse seu patrimônio de forma tranquila, né, nessa última fase, mas isso é uma fase lá na frente, né, que a gente tem que começar a pensar o que a gente vai fazer, mas a gente tem que começar agora. Se você não começar agora a pensar na sua independência financeira, na sua aposentadoria saudável, se você não começar a investir agora, você vai passar daqui a 5, 10 anos e você vai ter pensado assim, nossa, por que eu não comecei antes? Né? Nossa, por que eu não comecei Olá, tudo bem, Paula? Bem-vinda. Ivonete, bem-vinda, tudo bem com você? Bom, boa noite para todo mundo que chegou aí, que eu acabei não vendo que eu tava falando pelos cotovelos aqui. Então, assim, se você não começar agora, você vai ter um sentimento de que eu deveria ter começado antes e não sei porque eu não comecei. Mas a gente está aqui para poder explicar a vocês, para poder mostrar para vocês como é ter essa organização financeira, ter esse planejamento financeiro, para você começar na primeira fase de acumular, né, o seu patrimônio. Então, assim, a fase 1, eu acho que assim, é a fase quando você está na inércia, né? Você quer começar e ter alguma coisa te puxando, né? Até você dar aquele primeiro pontapé, você depois começa seu caminho mais tranquilo. Então, assim, a primeira fase, que é o acúmulo, você começar a fazer sua reserva financeira, você começar a entender que você tem que ter uma organização financeira, um planejamento financeiro, para você começar a ter aqueles 10, 15 ou 20%, para você começar a investir no seu patrimônio, investir nos seus sonhos, né? Investir nas suas metas, né? Porque sonho é uma coisa mais longe, né, que o brasileiro sonha muito, mas não coloca isso no papel e não transforma em meta, então fica um sonho vago. Você sonha, sonha, sonha e não realiza esse sonho, tá? Então, o mais importante é você começar a transformar esse sonho em um objetivo, de um objetivo transformar, traçar metas e fazer um planejamento para seguir essa meta e esse objetivo e conseguir realizar. O fator tempo é o fator mais importante dos investimentos. Então, quanto antes, como eu falei, se você não começar agora, se você pensar que você quer ter uma aposentadoria saudável daqui a 30 anos, por exemplo, estou com 35, né? 36, né? Estou com 36, quero me aposentar daqui a 30 anos, então com 65, 66. Então eu tenho que começar agora. Na verdade, eu deveria ter começado antes para poder me aposentar até antes, né? Para poder aproveitar essa minha aposentadoria. Então eu tenho que começar a investir agora. Eu tenho que começar a fazer o dinheiro trabalhar para mim agora. Porque o investimento, você começa a ter o rendimento, né? Começa a ter aqueles juros sobre juros depois de um longo prazo. Não é depois de 1 ano, 2 anos, você vai ver. Você vai ter, sei lá, você vai começar com 300, 200 reais, 50 reais e você vai ter 10 mil reais em 1 ano. Não existe esse juros sobre juros tão rápido assim, né? A não ser que você comece pelas ações, né? Pelas ações, que agora também não tá muito boa aí, né? Porque as ações estão caindo bastante. Mas assim, você tem que começar devagarinho, fazendo a sua reserva financeira, fazendo, né, a sua reserva de emergência, para você depois começar com a segunda etapa, que é a parte de turbinar seus investimentos, né, que é fazer a parte de rentabilidade, tá? Começar a rentabilizar os seus investimentos e para depois chegar na terceira fase lá de forma tranquila e você conseguir preservar e manter o seu patrimônio. Então aqui eu falei assim, para você não jogar fora, não arriscar o seu patrimônio, né, que essa é uma parte muito importante, continuar investindo e desenvolvendo, né,
desenvolvimento pessoal, tendo oportunidades, gerando mais renda, né? Porque não é porque você chegou à sua fase, né, de rentabilizar, de preservar e manter, que você não vai continuar gerando renda. Então, assim, quem gosta do trabalho que faz, quem gosta do que faz, vai ter aquele patrimônio para poder receber os juros, né, para poder pagar o que você fez de cálculo, né, para poder se manter de forma saudável, né? Não se manter só para poder pagar as coisas básicas como plano de saúde, né? Que para idoso é muito caro. Então, assim, se manter de forma saudável, você pode continuar conseguindo aumentar o seu patrimônio, né? Então, assim, são algumas fases que você pode continuar. E não jogar, não pegar esse patrimônio que você começou a acumular, né? Deu 1 milhão e pouco no final, né? De 30 anos, você pegar esse dinheiro e arriscar esse dinheiro, né? De forma importante você conseguir realmente preservar. E a parte é o foco na manutenção da independência financeira. Então, focar em você continuar com essa independência financeira tranquila e não jogar esse patrimônio seu fora, né? Então, essas aqui são as fases do ciclo financeiro. Eu dei só uma pincelada aqui, só para poder explicar a vocês como é que a gente faz para ter. Por que a gente tem organização financeira, né? Por que a gente almeja tanto ser organizado financeiramente, ter um planejamento financeiro? Por que isso é tão importante na nossa vida, mais do que nunca agora, né? Porque tem a reforma da Previdência e a gente não sabe, né, como é que vai estar daqui a 30 anos, que com certeza a gente não vai estar com uma aposentadoria como os meus pais estão, como alguns pais, né, estiveram, e hoje em dia apenas 3% dos aposentados conseguem se manter, tá? Conseguem se manter, tem o valor do salário, né, para poder se manter. A maioria deles ou depende de familiares, ou continua trabalhando para poder se manter, ou tem que começar a pedir dinheiro dos filhos, ou pedir dinheiro de familiares, né, primos, para poder se manter. Então, assim, imagina você chegar a 65 anos, 70 anos, e você ainda tem que trabalhar de 8 às 5, arduamente, porque você não teve o pensamento de acumular e de ter um patrimônio decente, né, para você ter uma aposentadoria saudável e sustentável, né? Que eu digo assim, uma aposentadoria que realmente você possa curtir, você possa ter como meta, né, de viajar, né, de conseguir, porque você vai ter mais tempo, né? Chega no final, você está aposentado, você normalmente tem mais tempo, é o que você deseja, que você normalmente almeja. Mas cada um tem a sua meta, né? Cada um tem o seu objetivo de independência financeira. Então, tem pessoas que querem se aposentar parar para pensar no futuro. Na verdade, o que acontece? A gente não para pensar no futuro, por quê? Porque a nossa mente, ela não enxerga a gente idoso. Então eu falei muito para as minhas clientes, né, quando eu estava atendendo, porque quando teve uma época aí que teve um aplicativo de transformar você numa pessoa mais idosa. Então, o que eu falei para minhas clientes? Pega aquele aplicativo, transforma você em velhinha e começa a fazer com que o seu cérebro não te sabote de falar assim, não, eu não vou guardar dinheiro para o futuro, porque o futuro é muito longe, eu não sei se eu vou estar viva. Não começar com esses pensamentos, né, crenças, né, de sabotagem, né, de autossabotagem, dizendo, não, eu tenho que aproveitar hoje, tenho que aproveitar o agora, eu tenho que simplesmente gastar tudo que eu ganho porque eu não sei como é que vai estar daqui a 10, 15, 20 anos. Então, assim, tira uma foto, vê uma foto sua daqui a 30 anos para você começar a pensar, o seu cérebro ser forçado a falar o que eu estou fazendo para essa pessoa, que o seu cérebro diz que não é você, porque ele te sabota, ele não entende que você daqui a 30 anos vai precisar ter um acúmulo e ter um patrimônio saudável para poder se manter. Então ele não tem o seu cérebro não consegue enxergar, né, você lá na frente. Então isso é muito importante. Então eu falei com as minhas clientes, coloca uma foto ali na sua cabeceira e pensa assim, o que eu estou fazendo para mim daqui a 30 anos? Então essa é uma pergunta importante. O que você está fazendo para você ter uma vida saudável daqui a 30 anos? Então assim, eu deixo aqui, né, já tô quase 40 minutos aqui falando. Então, assim, eu deixo para vocês um questionamento em relação a isso, né? O que você está fazendo em relação ao seu patrimônio, né? Em relação ao acúmulo de patrimônio, o que você está fazendo para poder ter uma vida tranquila daqui a 20, 30 anos. Se você quiser se aposentar daqui a 20, 25 anos, né? Quais são suas atitudes hoje, né? Meu marido ficou louco com a aposentadoria e teve que abrir uma empresa para trabalhar. Exatamente. Pois é, porque ele entendeu que o dinheiro da aposentadoria não conseguia cobrir quase nenhum gasto que ele teria
né, o que vocês têm, né, hoje em dia. É exatamente isso. Por isso que eu falo, eu tenho muitas clientes que não têm esse pensamento de guardar dinheiro, de acumular patrimônio, justamente por causa disso, porque a gente não consegue se enxergar lá na frente. Então a gente não tem pensamento a longo prazo. O brasileiro não tem isso, né? Não tem pensamento a longo prazo. Eu falo muito assim, como eu sou planejadora, né? Ontem eu falei sobre os 4 perfis, né, comportamentais. O planejador, ele já consegue ter essa visão de longo prazo. Então ele consegue se imaginar mais lá na frente, ele consegue se manter, né? Pensar que ele precisa ter estabilidade lá na frente. Então ele consegue entender que ele precisa acumular um valor tanto, né, para poder ter uma aposentadoria saudável. Obrigada, Ivonete, pela sua colaboração. Realmente, as pessoas, quando chegam a essa idade, já não conseguem mais entender que a aposentadoria não vai sustentar eles, né? Ah, entendi. Ele gostava de trabalhar, então ele continuou trabalhando. Seria isso? Entendi. Não, isso que eu tô falando. Tem gente que chega a 60, 65 anos e se aposentou e não consegue ficar em casa. Então, continua o que eu falei aqui, foco na manutenção da independência financeira. Então, se ele tem aquele dinheiro da aposentadoria, está sustentando e ele quer continuar trabalhando, ele só vai aumentar o patrimônio dele. Ele só vai acumular mais e fazer com que, na verdade, ele vai preservar e manter o patrimônio dele. Porque ele está continuando trabalhando e está naquela ponta, né? Continuar investindo em desenvolvimento pessoal, não arriscar o patrimônio. Então, ele está continuando naquela parte de ter o dinheiro, né, para além da aposentadoria, ter um dinheiro extra. Então, essa renda extra, né, que faz com que aumente o patrimônio, que você consiga. O problema é a obrigação de ter que trabalhar depois da aposentadoria. Se ele gosta do que faz, Ivanete, não tem problema nenhum. Isso é ótimo. Né? O problema é que, sim, tem muita gente que se aposentou, né? Às vezes se aposentou até porque foi obrigada a se aposentar, né? Porque hoje eles estão fazendo com que muita gente que já trabalha há mais de 30 anos se aposentar para poder diminuir, né, o valor parar, né, de pagar esse valor da pessoa, né, essa receita da pessoa, e a pessoa acaba com aquela aposentadoria não se sustentando, né, não consegue sustentar, porque quando você se aposenta, cai, né, o valor do que você ganhava, né, do seu salário, cai bastante, então você às vezes não consegue se manter com o valor que você tem. Então, assim, se ele gostava de trabalhar e se ele continua trabalhando, aí tá tudo certo, tá tranquilo, tá? O problema é ter a obrigação de ficar trabalhando, né? Foi o que Rafael falou. Porque às vezes você quer na sua aposentadoria, você quer curtir mais a vida, você quer viajar mais. Ah, então ele é comunicador, né? Adora ter contato com as pessoas, adora se comunicar e ver gente, né? Ah, que bom. Mas, teoricamente, ele não precisaria ter a sua obrigação de ficar trabalhando todos os dias, né? De repente, ele pode até trabalhar todos os dias, mas, teoricamente, ele não precisaria trabalhar todos os dias, né? Mas, por exemplo, os meus pais queriam se aposentar para começar a viajar. Porque eles, na época, né, que eles estavam, vamos supor, acumulando patrimônio, eles não viajaram, né? Eles tiveram poucas chances de viajar. Então, agora que eles estão tendo tempo, eles estão querendo viajar. Então, assim, para você ter para você ter tempo, né, para poder viajar e fazer algumas coisas que você não fazia na época que você estava acumulando patrimônio, então fica mais complicado, tá? Então, assim, pensa, né, o que você quer fazer daqui a 30 anos, como você quer estar. Então, assim, é só um questionamento que eu deixo para vocês começarem a entender o que vocês estão fazendo hoje para esse serviço no Brasil. Muito bom, Ivanete. Então, assim, é esse questionamento que eu deixo para vocês. O que vocês estão fazendo hoje, né? Para vocês daqui a 30, daqui a 25, 30 anos. Quais são as atitudes que vocês estão tomando hoje para poder ter um acúmulo de patrimônio e ter uma aposentadoria saudável. Então, assim, tem em mente, né, essas fases do ciclo financeiro, né? Que é acumular, a parte de rentabilizar, né? E a parte de manter, né? Preservar e manter o seu patrimônio. Então pense nesses 3. Se você está no início, ótimo, pelo menos você está começando, está dando um pontapé. Se você não está conseguindo nem começar a acumular, porque você não tem uma reserva financeira, você não tem um planejamento financeiro, então comece a pensar o que você está fazendo hoje, o que você está fazendo com o seu dinheiro, como é que está a sua relação com o dinheiro, né? Se você simplesmente você recebe o salário e está doida para o dinheiro ir embora, pagar todas as suas contas correndo, e você acaba ficando sem dinheiro no final do mês, ou fica sem dinheiro até no início do mês, né? Ou na metade do mês, né? Na verdade, eu acho que quase 60% de brasileiros chega na metade do mês e o dinheiro já acabou.
né? Então, assim, essa é a parte preocupante de você não ter uma organização financeira. Olá, Eva, boa noite. Avisando que a gente não conseguiu, tô explicando aqui pro pessoal que entrou aqui com a gente 6h30. Eva, não conseguimos fazer a live com a Thaís. Ela tava com a internet muito ruim e falou pra gente tentar amanhã. Aí amanhã vou tentar aqui com ela. Aí eu acho que amanhã, não sei se vai ser 8h30, 6h30, mas eu boto amanhã no meu Instagram pra poder tentar conversar um pouquinho com a Thaís, tá? Todo um feedback pessoal aqui que tentou entrar com a gente aqui 6h30 e realmente a internet da Thaís não foi boa, não ficou boa e acabou travando, ela não conseguiu falar aqui com a gente. Ah, você procurou? Tá? Aí eu vou tentar fazer com ela amanhã, porque pra ver se a gente consegue conversar um pouquinho. Então hoje eu só tô fazendo, eu tô fazendo uma live curtinha eu acho que eu tô aqui uns 40 minutos já para falar sobre as fases do ciclo financeiro, como que a gente consegue, né, ter um futuro, uma independência financeira e uma aposentadoria saudável, não é uma aposentadoria financeiramente saudável. Bom, gente, é isso que eu queria conversar com vocês hoje, para não deixar vocês aqui sem conteúdo. Eu trouxe aqui um conteúdo prático, né, um conteúdo bem simples, bem tranquilo, para vocês poderem entender quais são essas fases, né, que a gente começa na parte de educação financeira, na organização financeira e no planejamento financeiro. Então, se você está aí no começo, na primeira fase, que é o acúmulo, pensa o que você está fazendo, se você está conseguindo realmente acumular, tá? Então, deixa aqui meu recado, deixa aqui meu bate-papo aqui com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, desse... Obrigada, Ivanete. Sucesso pra gente, né? Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, desse improviso que eu fiz aqui, só pra gente poder conversar um pouquinho. E espero que tenha agregado um pouquinho pra vocês sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, tá bom? Bom, boa noite. Amanhã a gente tenta voltar aqui pra poder conversar com a Thaís. E caso alguém queira tirar alguma dúvida, que ainda esteja com alguma dúvida em relação ao que a gente conversou hoje, me manda um direct que eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Boa noite, gente.